Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Professor Yalei Dias para mais uma aula, dessa vez sobre o conteúdo de genética. Bem, genética é a área da biologia que explica a hereditariedade, ou seja, a transmissão das características dos pais para os filhos. Genética também é a ciência que explica por que os irmãos são tão semelhantes entre si ou por que os filhos são tão parecidos com os pais. O precursor dessa ciência chama-se Gregor Mendel, que foi um monge que tinha muito conhecimento sobre botânica, que é a área da biologia que estuda as plantas, e também sobre ciências exatas, tanto matemática quanto física, que possibilitaram a ele lidar com dados estatísticos e fazer probabilidade. O material de estudo dele, o objeto de trabalho foi a ervilha, da espécie Pisum sativum, que é uma ervilha de jardim. Por que ele escolheu a ervilha? Porque ela tem grande capacidade de gerar vários descendentes. Ora, se nós estamos estudando a hereditariedade, que é a transmissão das características dos pais para os filhos, é muito importante que essa espécie dê muitos descendentes. Ter um ciclo de vida curto, ou seja, a planta nasce, cresce, se reproduz e morre num intervalo de tempo muito curto. Isso nos permite estudar várias gerações dessa espécie. Outra característica é que se reproduz naturalmente por autofertilização, ou seja, uma reprodução assexuada que forma indivíduos geneticamente idênticos. E também Mendel conseguia controlar, manipular, induzir um cruzamento sexuado, ou seja, que provoca variabilidade genética, que tem por consequências indivíduos geneticamente diferentes. Aqui nós temos uma imagem que simula como Mendel fazia para induzir essa reprodução sexuada. Com a tesoura ele cortava a parte masculina da flor e um pincel ele misturava a parte masculina com a feminina. Esse pincel representa na natureza os animais ou os agentes polinizadores, como abelhas, que são insetos, as aves, como o beija-flor, que fazem essa mistura do gameta masculino com o feminino, né? E gerando indivíduos geneticamente diferentes, promovendo essa variabilidade genética. Como foi que Mendel fez o seu experimento? Muito bem, nós temos aqui um grupo, uma geração parental, onde Mendel pegou uma ervilha que só dava sementes vermelhas, tá? No nosso exemplo, durante 2 anos plantou uma ervilha vermelha que só dava semente vermelha e, ao mesmo tempo, uma ervilha azul que só dava semente azul. Tá? Por que são puros? Porque a vermelha só dá sementes vermelhas, a ervilha azul só dá sementes azuis. O que ele fez? Ele induziu um cruzamento sexuado, gerando uma descendência, uma geração diferente, que a gente vai chamar aqui por geração família 1, F1. Tá? E ele observou que na geração família 1, os indivíduos eram 100% vermelhos. Ora, ele ficou surpreso. Como é que eu cruzo uma planta, uma ervilha que só dá semente vermelha, com uma ervilha que só dá semente azul, e os descendentes são 100% vermelhos, né? Eu coloquei HI porque o indivíduo que surge de cruzamento de 2 puros, a gente chama ele de híbrido. E aí, na geração F2, família 2, Gregor Mendel permitiu que esse híbrido se autocruzasse através de uma reprodução assexuada, e aí, como ele era muito bom em matemática, ele observou que de 4 descendentes, 3 tinham cor vermelha e até que, enfim, surgia a ervilha de cor azul. Tá? Esse foi o experimento de Mendel. Já a gente aprofunda nesse assunto. Primeiro a gente vai nos certificar, né?
de alguns conceitos muito importantes. Aqui nós temos uma célula animal, célula eucariótica, que é composta por membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Aqui no núcleo nós temos o material genético, no caso, o DNA. Pessoal, o DNA se dá de duas maneiras. Compactado, em forma de cromossomo, porque tem a presença de uma proteína chamada proteína histona, que condensa o cromossomo, e aqui, ó, helicoidal, em forma de hélice, onde nós não temos a presença da proteína histona. Para você sintetizar isso aí, lembra do Nissin hoje, quando você compra o Nissin, o macarrão está condensado, compactado, quando você coloca o macarrão na água fervendo, ele fica linear. É da mesma forma que o cromossomo funciona com a proteína. Primeiro conceito, cromossomos homólogos. Homo, lembra de igual, né? Nossa espécie, nós temos seres diploides, ou seja, um espermatozoide, um cromossomo vem do espermatozoide do pai, um cromossomo vem do óvulo da mãe, que se juntam. Esses cromossomos são homólogos. O que são cromossomos homólogos é que tem o gene, que é a parte do cromossomo responsável pela fabricação da característica, no mesmo locus. Locus significa local, no cromossomo. Então, isso são cromossomos homólogos. Esses genes são representados didaticamente por letras. Pode ser qualquer letra do alfabeto. No caso, eu vou escolher a letra A. Então, se no espermatozoide do pai eu tenho um alelo azão e no espermatozoide da mãe e no óvulo da mãe eu tenho um alelo azão, esses alelos são iguais, né? Então eu chamo ele de homozigoto. Zigoto por quê? Porque a união do espermatozoide com o óvulo forma o zigoto. Não está maiúscula a letra A, então eu digo que ele é dominante. Dominante é uma característica que se manifesta predominantemente na população. E esse dominante inibe o recessivo. Por outro lado, se do pai vem um alelo azinho e da mãe um alelo azinho, eu tenho também um homozigoto. São letras iguais, mas está em minúsculo, então ele é recessivo. E a combinação de um azão com azinho, nós temos que essas letras são diferentes, né? Um está maiúsculo, outro minúsculo, então é heterozigoto. Bem, sabemos agora o conceito de cromossomos homólogos, dominante recessivo, homozigoto, heterozigoto, falta de fenótipo e genótipo. Fenótipo e genótipo. Genótipo é aquilo que está dentro do meu núcleo, é o material genético, a informação que está no DNA, são os meus genes, que nós representamos aqui pelas letras, genes, alelos. Isso é o genótipo. E o que é o fenótipo? São as características que são manifestadas pelos genes, ou seja, a cor do olho, cor da pele e textura dos cabelos. Então, em outras palavras, genótipo são as letras, fenótipo é a característica. Inclusive, tem até uma fórmula. Fenótipo é a interação do genótipo mais o ambiente. Ou seja, se no meu genótipo, dentro do núcleo da minha célula, a minha informação é para que eu tenha pele branca, porém, se o meu estilo de vida, eu tomo sol sem proteção nenhuma, ou seja, o ambiente está influenciando, meu fenótipo vai ser afetado, minha pele vai ficar mais morena. Agora vamos aplicar todos esses conceitos no experimento de Mendel. Primeira missão aqui é colocar os genótipos de cada indivíduo desses e falar a proporção genotípica e fenotípica. Muito bem. Se na geração parental nós temos que esses indivíduos são puros, o que é que eu quero dizer com puro? Que ele é um homozigoto. Olha, azão, só pode gerar um azão. Agora, a nossa missão aqui é diferenciar qual é o dominante, qual é o recessivo. Para isso, a gente olha para a geração F2. Qual é a cor predominante? Vermelho ou azul? É vermelho, né? Então, esse indivíduo aqui, ele é um homozigoto dominante. Tranquilamente? Portanto, concluímos que esse outro indivíduo, ele é homozigoto recessivo. No experimento, o que foi que Mendel fez? Induziu um cruzamento sexuado, né? Então, a gente tem esse cruzamento aqui, ó, azão, com azinho. A gente tem duas formas de fazer isso. Tem a distributiva, que é essa que eu estou fazendo, azão. E tem o quadro de Punnett, que em outra oportunidade eu explico. Então, aqui nós vemos que é 100% heterozigoto.
Aqui, ó, geração F1 deu 100% heterozigoto. Lembra que o azão é uma característica dominante, e que característica é essa? Cor vermelha. Por isso que na geração F1 todos têm cor vermelha. O que foi que Mendel fez? Permitiu que esse híbrido se cruzasse por fecundação, autofecundação, ou seja, reprodução assexuada. E aqui, pela mesma azão distributiva, a gente vê, ó, azão, 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 azinho, azão, azinho, azinho, azinho. Então, aqui a gente tem os genótipos dos indivíduos. Então, pessoal, foi assim que Mendel desenvolveu seu experimento. Agora, próxima missão é dizer qual é a proporção fenotípica e proporção genotípica. Então, é importante a gente fazer a diferenciação desses dois conceitos. Proporção fenotípica, fenótipo é a característica. Então, a cor. Tenho 3, olha para a geração F2, 3 vermelhos e 1 azul. Proporção genotípica, eu tenho que olhar para as letrinhas. Então, eu tenho um homozigoto dominante, 2 heterozigotos e 1 homozigoto recessivo. Então, a proporção genotípica, 1 para 2 para 1. Foi assim, pessoal, que ele desenvolveu sua primeira lei de Mendel, lei da segregação de um par de fatores. Segregação por quê? Porque os gametas são produzidos, tá? E se unem, formando um par, um que vem do pai e outro que vem da mãe, para produzir os fatores que são os genes, são as características. Aqui, uma oportunidade de nós demonstrarmos nosso conhecimento, diz que um casal de pais, um pai que a gente representa pelo quadrado, se uniu à mãe, formando 3 filhos, que eu vou colocar aqui sexos aleatórios, tá? Então, 2 mulheres e um homem. Diz que o pai tem o olho castanho e a mãe tem o olho azul. Então, ó, e diz que 2 filhos têm o olho azul. Então, A de azul. E o outro tem o olho castanho. Muito bem, então a característica é a cor do olho. Temos o olho azul, temos o olho castanho. Percebe que, olha para a descendência. Aqui, ó. Essa descendência aqui. Eu tenho mais olho azul ou castanho? Olho azul, então ele é dominante. Ele pode ser azão-azão ou azão-azinho, por isso que eu coloquei aquele traço. Significando que o olho castanho é homozigoto recessivo. Quem é que tem o olho castanho? O pai, azinho-azinho. E a mãe tem o olho azul, só que eu não sei se é homozigoto ou heterozigoto. E esse filho aqui, a gente já sabe que ele tem um castanho, o olho castanho, então ele é azinho-azinho. Pessoal, simulando o cruzamento, para eu ter um indivíduo azinho-azinho, concorda comigo que aqui tem que ser heterozigoto? Sim, você vai fazer esse cruzamento aqui através da função distributiva e vai perceber que esses são heterozigotos. Tranquilo demais a questão. E agora a aplicação da genética, a importância da genética para o nosso dia a dia. Primeiro, é importante a utilização de exames de DNA, exames de teste de paternidade, melhoramento genético, principalmente na agricultura, produção de monoculturas, milho, arroz, feijão, cana-de-açúcar, tanto para maior produção, maior produtividade, aumento de renda, geração de emprego, tá? Proteção contra pestes. Nós também temos a engenharia genética, né, que retira, né, uma característica de interesse. Por exemplo, a célula eucariótica de humanos produz um hormônio que é a insulina, que regula a taxa de açúcar no sangue, muito importante para quem tem diabetes. E aí eles colocaram esse gene em uma célula procariótica, em uma bactéria, e permitiram que ela produzisse também esse hormônio. Então, atua na engenharia genética e também no entendimento e combate de algumas doenças, como síndromes de Down, Klinefelter, a gente tem aí fibrose cística, daltonismo, anemia falciforme. Então, essa foi a nossa aula, pessoal. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, estamos aqui à disposição. Bons estudos e tudo de bom. Valeu!